Olá pessoal, aqui é o Wesley Saito, criador da Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estruturar uma análise de lucro na prática. A análise de lucro é o principal tipo de análise que você pode encontrar no contexto de negócios. Afinal, toda empresa está preocupada no fim do dia com o lucro que ela vai conseguir, tirando as empresas que são sem fins lucrativos. E esse tipo de análise pode aparecer em diversas situações. Seja quando uma empresa está querendo analisar por que o lucro dela está caindo, ou quais alavancas que ela consegue mexer para poder aumentar o seu lucro, ou até quando uma empresa está querendo analisar uma outra indústria, seja para entrar com um novo produto, e ela queira saber qual que é a estrutura de lucro daquela indústria, para saber se vale a pena ou não entrar lá. Mas independente de qual seja o motivo, é importante que você estruture uma boa análise de lucro para conseguir tirar os melhores insights e obter as melhores soluções. Então, pensando nisso, eu vou mostrar aqui agora para vocês como é que vocês podem, primeiro, estruturar uma análise de lucro do zero, depois, quais insights que vocês podem tirar olhando cada uma das partes dessa estrutura, e por último, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem personalizar a sua análise de lucro para várias situações diferentes, porque nem sempre vocês vão utilizar exatamente a mesma estrutura. Mas antes de começar aqui, eu tenho um recado bem rápido e importante para vocês. No dia 30 de março agora, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula no YouTube, gratuita e exclusiva, ensinando o método que eu utilizo para fazer análise de negócios e apresentações para executivos. Foi por conta desse método que eu consegui me destacar nas empresas onde eu trabalhei, e inclusive ser recompensado financeiramente por isso. Então agora eu resolvi ensinar esse método para outras pessoas e passar esse conhecimento adiante. Então, se você estiver interessado em aprender, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você pode ter mais informações sobre essa aula. Agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Bom, para a gente estruturar uma análise de lucro, vamos pegar o seguinte exemplo aqui. Imagina que você trabalha em uma fabricante de televisões e você quer saber por que o lucro dessa fabricante está caindo. Existem vários motivos que podem estar levando esse lucro a cair. Ela pode estar, por exemplo, vendendo menos televisões, ou pode estar com um custo de fabricação muito alto, ou com alguma ineficiência no processo, que também está levando custo, ou também ela pode estar com um custo administrativo muito alto. Então, existem uma série de motivos que podem levar com que a empresa ela esteja com o lucro caindo. Como que a gente organiza todos esses motivos e consegue atacar o problema de uma maneira estruturada? Para isso, eu vou usar a árvore de problemas e eu vou tentar quebrar ela de uma maneira MISSE, que seria mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse conceito, eu vou deixar um link aqui no card com um vídeo explicando e também um link aqui na descrição. Então vamos lá, como a gente quebra esse problema? Por que o lucro caiu? Existem várias maneiras que a gente pode quebrar ele, né? Mas vamos tentar de uma maneira mais simples e que é uma maneira até clássica nos negócios. O lucro, ele tem duas alavancas principais. Uma parte positiva, que seria a receita, que seria no caso as vendas, e uma parte negativa, que faz o lucro cair, que seriam os custos. Se você for olhar na ponta do lápis, existem também outros fatores que afetam no lucro, como os impostos, por exemplo, mas nessa visão de negócios aqui, a gente vai olhar para as alavancas principais, que seriam, no caso, a receita e os custos. Na parte de receita, a gente pode quebrar ainda mais, de uma maneira simples. A receita que essa empresa consegue é por meio do número de TVs vendidas, vezes o preço por televisão, o preço unitário delas. Os custos a gente também consegue quebrar entre custos variáveis e os custos fixos. Os custos variáveis seriam os custos que variam conforme eu produzo mais televisão. Então, por exemplo, o custo da tela da televisão, o custo para fabricar as placas, para fabricar a estrutura. Então, todo esse custo, quanto mais televisões eu for fabricando, maior será o custo. Quanto menos televisões eu fabricar, menos telas eu vou ter que montar e matéria-prima para a estrutura, então menos será o meu custo. Ele vai variar conforme as unidades produzidas. Já os custos fixos, eles seriam os custos que, independente de quanto que eu for vender, os custos vão ser os mesmos. Então, por exemplo, os custos com o pessoal administrativo
se eu vender 100 televisões e se eu vender 1000 televisões, o custo administrativo ele fica praticamente o mesmo. É claro que vão ter uns custos aí que vão ser meio nebulosos. Então, por exemplo, se eu tiver numa empresa pequena e eu estiver vendendo 100 televisões, pode ser que o custo administrativo seja um, mas pode ter um nível que se eu quadruplicar o número de televisões, pode ser que eu tenha que expandir o meu time administrativo. E aí aumenta o custo fixo também. Mas de uma maneira geral, a gente consegue quebrar entre esses custos variáveis e os custos fixos. Dentro dos custos fixos, então, como eles variam conforme as unidades, então a gente quebra entre o número de TVs produzidas vezes o custo unitário por fabricação de televisão. Agora, o que é interessante de analisar nessa estrutura? Quais são os insights que a gente consegue tirar dele? Bom, primeiro insight, como a gente está querendo descobrir por que o lucro caiu, quando a gente olha dessa maneira, então, nesse primeiro nível, a gente quebrou de uma maneira macro, e depois a gente foi detalhando cada uma dessas partes da estrutura. E mais pra frente também a gente pode quebrar em outros níveis. Mas só com isso daqui, olha o que a gente consegue ver. Como a gente está olhando primeiro no nível macro de receita e de custos, a gente primeiro pode olhar as receitas dessas televisões. Se a gente vê que o problema está nas receitas, então a partir daí a gente pode aprofundar a análise para olhar esse segundo nível, né? Se é na parte de TVs vendidas e no preço unitário. Agora, se a gente visse que o problema não está nas receitas, mas está nos custos, por exemplo, a gente simplesmente poderia cortar toda essa parte da estrutura e analisar aprofundadamente só na parte de custos. Então a gente já ganharia muito tempo aí. A gente praticamente reduziria o problema pela metade. Porque com um número só, na verdade dois, né, da receita e dos custos, a gente consegue validar em qual parte que está o problema, em qual das alavancas. E com esses dados, a gente já consegue ser eficiente e cortar para fora uma grande parte do problema. Se a gente fosse analisar um segundo nível, por exemplo, se a gente visse que o problema está nos custos e a gente aprofundasse entre os variáveis e os fixos, se a gente visse que os variáveis estão ok e os fixos que estão grandes, que estão aumentando, então a gente corta também essa parte de variáveis e analisa só os custos fixos. Aí se a gente visse que o problema está lá, a gente vai lá e vai destrinchando quais são os custos fixos e qual custo que a gente vai atacar, que pode ser o potencial problema desse lucro. Então dessa forma a gente tem uma abordagem muito mais eficiente para resolver o nosso problema. Só que esse é só um dos insights. Existem vários outros insights que a gente consegue ter só olhando para essa estrutura. Outro insight que a gente consegue ter é observar qual que é o lucro que a gente tem por cada unidade que é vendida. E para observar isso, a gente olha o preço unitário, que é vendida a televisão, e o custo unitário para poder fabricar e distribuir essa televisão. Então, com esses dois valores, a gente consegue comparar eles e ver se a gente está com uma margem boa e uma margem ruim. Se num exemplo fictício custasse R$1.000 para a gente produzir e distribuir uma televisão e a gente vendesse essa televisão por 1.500, então a gente teria essa margem aí desses R$500. Só dessa parte de custo variável. Fora os custos fixos que a gente deveria abater, que é com o pessoal administrativo e todos os outros custos que não variam conforme as unidades produzidas. E aí, só olhando essas duas variáveis, a gente já consegue ter uma noção se a nossa margem está aumentando ou está diminuindo. E um outro ponto também é saber quanto que a gente vai precisar vender de televisões para conseguir abater pelo menos os nossos custos fixos. Porque se, por exemplo, a gente precisa de R$1.000 para produzir e distribuir uma televisão, e a gente vende ela por 1.500, então sobra esses 500, então parte desses R$500 a gente vai precisar abater os custos fixos. Só que então vai ter uma equação ali que seria um nível em que a gente consegue abater os nossos custos fixos e a gente fica no lucro zero, no 0 a 0. Esse ponto ele é chamado de break-even. Então é o ponto de break-even, que é onde o nosso lucro começa a ser positivo, começa a compensar. Então é uma outra análise que a gente já também conseguiria observar com essa árvore. Outro insight que a gente consegue ter é com relação à estrutura de custos. Então, se a gente divide na parte de custos variáveis e nos custos fixos, se a gente tem uma estrutura de custos fixos muito inflada,
Então a gente precisaria vender muito mais televisões para conseguir ter margem e aí ganhar dinheiro para conseguir abater esse custo fixo muito alto. Mas em compensação, se a nossa estrutura de custo fixo é muito alta, mas a estrutura de custo unitário ela é baixa, então a partir do momento que a gente a gente consegue quitar os custos fixos, toda venda que a gente tiver a mais vai gerar uma margem boa pra gente. Agora, em compensação, se a nossa estrutura de custos fixos ela fosse baixa, mas a de custo unitário fosse alta, então o break-even, o ponto de break-even, ele seria menor para a gente conseguir começar a ter lucro, mas em compensação, depois que a gente batesse ele, para cada venda que a gente fizesse a mais, adicional, a gente não teria uma margem tão grande, porque o custo unitário ele é muito inflado. Então a gente já consegue contrabalancear e ter vários insights ali da estrutura de lucro. E uma outra vantagem é que a gente consegue comparar cada uma dessas alavancas individualmente com a dos nossos concorrentes. Então a gente vê aqui, se aquele concorrente, ele abaixou o preço unitário dele, mas em compensação ele está vendendo um volume de televisões muito alto. Então a receita dele é por meio disso, essa estratégia. Ou se fosse o contrário. Ou aqui na parte de custos, qual que é a composição de estrutura de custos fixos e variáveis. Então, só comparando ali, a gente até consegue ter uma referência do que o concorrente está praticando e com isso até tentar buscar algum valor melhor usando ele como referência. Essa seria uma estrutura clássica da análise de lucro, mas nem sempre ela vai funcionar exatamente assim para todos os casos. Vamos ver um outro caso em que a gente precisaria fazer algumas mudanças. Mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de curtir ele e se inscrever no canal se você não é inscrito para continuar recebendo mais conteúdos como esse daqui. Vamos imaginar agora o exemplo de uma padaria. E eu copiei a mesma estrutura que a gente utilizou para a venda de televisões. Vamos dar uma atenção especial nessa parte de receita. Uma padaria, ela não vende apenas uma coisa só, um pão, por exemplo. Ela pode vender bolos, pode vender frios, pode vender doces e vários outros produtos, bebidas até, leite. Então, quando a gente se a gente visse que tem um problema na receita e a gente vê que isso é por conta que o número de itens vendidos ele está caindo, a gente não consegue ter muito insight de quais desses itens que estão caindo. Se é por conta dos pães que estão caindo, que estão vendendo menos, ou se é por conta de bolos e de frios. E se a gente olhasse a outra componente da receita, que é o preço unitário, ele também não faria muito sentido. Porque, por exemplo, se a gente visse que o preço unitário médio ali dos itens, ele está aumentando, pode ser porque, no geral, a gente subiu o preço dos alimentos lá da padaria, mas pode ser também, por exemplo, porque a gente está vendendo mais produtos caros e menos dos produtos baratos. Como que a gente poderia, então, melhorar essa estrutura? Vamos pensar o seguinte, a lógica de uma padaria não importa tanto se você comprou mais pães, ou mais bolos, ou mais doces. Eles querem que você compre mais, então que você gaste mais por cada compra que você faz. Independente se você tiver comprado muito pão ou se comprou muito leite. Então, há uma estrutura que faria mais sentido é você analisar por número de compras, então cada compra que é feita lá, vezes o valor por compra. Então, a cesta no geral de cada cliente, e não o item individualmente. Agora sim, você consegue ter um insight para ver se o problema está no volume de compras, então quantidade de compras que é feita pelos clientes, ou se o problema é que, por exemplo, os clientes estão passando a gastar menos por cada uma das compras. Então veja que se a gente entende bem o modelo de receita da empresa, a gente já consegue personalizar ela e ter mais insights na hora de fazer a nossa análise. Vamos pegar um outro exemplo ainda. Imagina que a gente está olhando para empresas como a Apple e a Samsung. O que seria melhor nesse caso? A gente olhar em termos de itens vezes o preço médio do item, ou olhar por compra versus o valor da compra. Bom, empresas como a Apple e a Samsung, além do celular, que seria um dos produtos principais deles,
Eles têm uma série de outros produtos. Então, fone de ouvido, a Samsung, no caso, tem televisão, a Apple também tem um smartwatch, a Samsung também tem, vários produtos. Então, e quando um cliente passa na loja, eles não querem, não estão tão interessados em saber se você vai comprar muito de um produto ou não. Eles querem saber a compra que você vai fazer no geral, né? Então, talvez faria mais sentido aqui a gente olhar em termos de volume de compras vezes o valor por compra. Só que tem um porém. Essas empresas, elas não olham somente a compra que uma pessoa faz e esquecem do cliente. Você provavelmente, se é cliente de uma dessas duas empresas, você tem um login ou uma conta para elas. Então eles estão querendo pegar os seus dados para conseguir fidelizar você. Então continuar mandando e-mail para você, ter o contato com você e influenciar com que você continue comprando com eles. Então é uma estratégia mais centrada no cliente e não tanto na compra, numa compra individual. Não vai ser, por exemplo, uma padaria de bairro que às vezes vai ver só a sua compra individual e esquece se você for voltar ou não, né? O que importa para eles é mais volume de compras. Mas para Apple e para Samsung, eles estão interessados em quanto que cada cliente gasta no longo prazo. Então, para eles é quase a mesma coisa. Se você comprar um iPhone num dia e no dia seguinte você comprar um AirPods, ou se você comprasse tudo na mesma compra. Para ele, quanto mais que você comprar, independente se forem várias compras ou em poucas compras, para ele é mais interessante o valor, então, por cada cliente. Uma estratégia mais de longo prazo. Então, talvez um modelo de receita melhor, que traga mais insights, seria esse daqui. Entre quantidade de clientes vezes o valor por cliente. E agora vamos pegar um último exemplo. Imagina agora que a gente está olhando o caso da Netflix e do Spotify. Essas duas empresas, elas trabalham principalmente com modelo de assinatura. Então o cliente vai lá, começa a assinar um desses serviços e vai pagando um valor ali mensal. Então faria sentido a gente olhar aqui a receita em termos de clientes vezes o valor por cliente. Porque seria o valor que cada um desses clientes vai gastar no longo prazo, né? Então eles não chegam a fazer várias compras parceladas, mas é uma única compra e aí, dependendo do período que ele fica, é o valor que é gasto por cliente no geral, que é contabilizado. Só que tem uma pequena diferença entre empresas como Netflix e Spotify e a Apple e a Samsung. A Netflix e o Spotify, eles trabalham com serviço de assinatura. Então, para eles não veem apenas o cliente individualmente e quanto que ele vai gastando no longo prazo, mas eles têm uma base de assinantes, que seriam a base de clientes ativos. Essa base de clientes ativos, ela é composta pelos clientes atuais, que estão nessa base, pelos clientes novos, que é como você aumenta essa base, e também pelos clientes que saíram, que é como você diminui essa base. Então, uma forma de você quebrar aqui é você olhar essas três alavancas para ver como que você consegue aumentar a sua base de clientes ativos, olhando cada uma dessas três alavancas, que é diferente, por exemplo, do cliente da Apple e da Samsung. Para um cliente da Apple e da Samsung, o período que você faz entre uma compra e a próxima compra, ela não contabiliza para a receita da empresa. Vai contar de um ponto que ela comprou e do próximo ponto que ela comprou. Que é diferente da Netflix e Spotify, que vai contar todo esse período que ela começa a assinar até o período que ela termina a assinatura dela. Então vejam que não é simplesmente você pegar um problema e cuspir uma estrutura padrão. Você tem que entender qual que é o contexto desse problema, como que funciona a lógica daquele negócio, para aí sim você adaptar a sua estrutura para aquele tipo de problema em específico. E aí aqui eu dei alguns exemplos de variação no modelo de receita da empresa, mas você poderia ter inclusive até algumas variações no tipo de custo e na estrutura dele. E se você consegue pegar essas nuances para adaptar a estrutura para o seu problema, você vai conseguir tirar muito mais insights dele. Esse tipo de estrutura aqui, ela é parte do método que eu vou explicar na aula no dia 30 de março, às 8 da noite. Então lembrando, se você quiser participar e saber mais, é só olhar no link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.